Olá, tudo bem com você? Bom, espero que sim. Meus amigos, minhas amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Flamengo. Neste vídeo vamos falar sobre um dos grandes talentos da base do Mengão, que infelizmente não ganha muita chance, na verdade não ganha chance no clube, na equipe, no elenco principal rubro-negro, e que nos coloca inclusive a questão do porquê o Flamengo usa tão pouco hoje a sua base. Toda vez que um jogador sai do Flamengo, pensa-se já no reforço, né, pensa-se em buscar alguém no mercado nacional ou internacional para substituir, e pouco se olha para a base. Eu acho que essa questão da transição, a transição da base para o profissional, que na prática é a transição do sub-20, sobretudo do sub-20 para o elenco principal, em geral, tem muito a dar certo quando os jogadores do sub-20 eles têm sinais de que eles podem ser muito bem utilizados pelo elenco principal. Quando o jogador do sub-20 ele começa a perceber que ele não vai ser utilizado pelo clube, mesmo no sub-20 o futebol dele costuma cair bastante. Então, quando a gente olha para as canteiras, para as grandes canteiras da América do Sul, percebemos que essas canteiras se destacam justamente por isso. Não somente em função do trabalho feito com a garotada, nas várias idades que eles têm, né, com as várias passagens que ele tem pelas divisões de base do clube, mas também porque quando ele chega no sub-20, ele começa a perceber que ele tem chance, vai ter chance sim, de em algum momento chegar ao elenco principal, contribuir com o jogo da sua equipe. Esse é o sonho do garoto. E quando ele está no sub-17, quando ele está no sub-15, ele até pensa, ele sonha sim em ser profissional de futebol, mas quando isso não é tão forte da mesma maneira, né, que quando esse jogador está no sub-20. Quando ele está no sub-20, realmente, o tempo inteiro ele está pensando em ser um jogador profissional. Isso se coloca para ele, sim, como algo muito possível, muito provável. Então, o tempo inteiro, o jogador do sub-20 está esperando, né, que o técnico, né, da equipe principal sinalize, e, enfim, toda a comissão técnica da equipe principal sinalize que os garotos da base podem ser contratados. Então, quando uma equipe sempre vai buscar um reforço, quando pede um jogador, quando lesiona alguns jogadores, quando pede jogadores por longo tempo de lesão ou mesmo suspensão, quando a equipe vai buscar no mercado, sinaliza que sempre vai fazer busca no mercado para a posição, isto é um grande sinal, uma grande mensagem para o garoto da base que ele pare mesmo de jogar, porque realmente ele não vai ser utilizado mesmo, porque ele não vai ter chance, porque não acreditam nele, porque todo investimento que fizeram nele foi uma mera formalidade e que ele realmente não é importante para o clube, gente. É este o sinal que passa. Não adianta a gente ficar se enganando. É este o sinal, é essa mensagem que é passada para a garotada do sub-20, quando no elenco principal a gente não consegue, né, sinalizar para esses garotos de que eles poderão ser utilizados, que eles poderão ser promovidos e ser utilizados pelo técnico do elenco principal. Então, muito do sucesso na transição da base para o profissional passa muito por esses sinais. E hoje eu diria para vocês que os sinais dados na Gávea, dados pelo Rogério Ceni, são os piores possíveis, gente. São os piores possíveis. Esse é um problema do Rogério Ceni. Esse é um problema que fica muito fácil, na verdade, você dirigir um elenco maravilhoso como o do Flamengo, né? E toda vez que tem um problema, você pensar, por exemplo, na questão do reforço. É claro que não é só o Rogério Ceni, né, que é responsável por isso. Este também é um problema do Flamengo, desses dirigentes do Flamengo, que também pensam essa questão, consideram essa questão do reforço, sempre buscar um reforço quando há uma necessidade ali visível de reforçar o elenco. Então eu fico pensando, quando eu olho para o elenco, para a base do Flamengo, eu vejo alguns jogadores muito bons. Eu vejo, por exemplo, o Daniel Cabral, que é o motivo desse vídeo aqui hoje, e eu fico pensando, por que ninguém aproveita esse jogador? Por que esse cara ainda não teve chance no elenco principal? Por que ele não jogou nessa equipe? Está hoje com 19 anos. O Daniel Cabral, para quem não conhece, é um volante, é um 5, que pode jogar com 8 também, pode ser um volante misto, pode ser um 5 mais protetor da primeira linha, pode ser um jogador, e pode até atuar pela lateral, inclusive, ele pode atuar pela lateral direita também, né? E é um jogador que tem uma construção de jogo interessante, um jogador que tem muita habilidade, uma leitura dos espaços muito relevante, é um jogador que sabe cobrir bastante os espaços deixados pelos laterais, é um jogador que tem uma visão de jogo, uma leitura de jogo realmente muito interessante, e acho, gente, que é até muito madura para a idade dele. E não diria que madura neste momento em que ele está, Daniel Cabral, com 19 anos. Eu diria que essa leitura de jogo do Daniel Cabral já é muito madura quando ele tinha 17 anos. Com 17 anos, a leitura de jogo desse garoto era realmente muito interessante. Mas será que ele vai dar certo no elenco principal? Será que ele vai dar certo na equipe principal? Será que se for colocado na equipe principal, ele vai conseguir realmente render muito bem? Ora, gente, ele precisa ser colocado, ele precisa ser testado. Ele precisa ser testado. O João Gomes foi testado, ok? Ok, o João Gomes foi testado, para mim, hoje é um grande jogador desse Flamengo.
É um ótimo jogador esse Flamengo, que ainda pede construção, precisa ser melhor construído ainda, em vários aspectos, mas dá para perceber que é um grande jogador e o Flamengo vai ganhar muito dinheiro com ele no futuro. A mesma coisa poderia acontecer com o Daniel Cabral. Ele poderia receber uma chance, mas é impressionante como não se olha para esse jogador. Entendemos, sim, entendemos que houve um imbróglio aí com a questão contratual, né, no final de 2020, teve aí mais ou menos a setembro, outubro, né? Acho que do meio do ano até mais ou menos outubro teve ali um problema com a sua com seu contrato, a renovação ou não renovação do seu contrato, enfim, aí depois teve ali, parece que teve também uma lesão, né? Hoje dizem que o jogador, a partir do momento que o contrato foi renovado, de que ele passou a ser preparado, inclusive ganhando aí uma melhor condição física para fazer parte do elenco principal, mas isso tudo para mim é narrativa mentirosa, ou é narrativa, né, que quer, na verdade, gerar uma desculpa aí para não uso do jogador, né? Há muitos jogadores que ainda não têm toda essa condição e que estão no elenco principal do Flamengo, né? Por que o Daniel Cabral também não pode estar? É muito interessante que o Flamengo, que se pense no Flamengo o seguinte: a base, ela foi muito importante para a construção desse Flamengo atual, lá na gestão do Bandeira. Lá na gestão do Bandeira, gente, quando esse Flamengo começa a sair do seu marasmo, né, um clube gigantesco, com uma torcida absurda, né, vivia uma dormência, vivia um tanto quanto adormecido no cenário sul-americano e mesmo no cenário brasileiro, vamos combinar, né? Este processo, esse Flamengo atual, hoje, ele é fruto daquele trabalho que começa com Bandeira, e foi um trabalho muito responsável no sentido de pagar as contas, enfim, mas aquele trabalho teve foi muito fertilizado, né, pela base do Flamengo. O Flamengo conseguiu negociar alguns jogadores ali e o dinheiro proveniente dessas vendas, dessas negociações também ajudaram muito naquele processo de construção do Flamengo atual. Então, o Flamengo deve muito para a sua base, gente. Então, é muito importante que sempre olhe com mais carinho para a base. É muito importante que olhe para um jogador como Daniel Cabral. Quando a gente olha, por exemplo, a gente pensa no que faz hoje na equipe o Bruno Viana, realmente de se lamentar, por exemplo, que no momento que o Flamengo entendeu que precisava de um zagueiro, o Flamengo não olhou, por exemplo, para o Gabriel Noga, né? Mas o Noga, gente, o Noga é um baita jogador, gente. O Noga é uma espécie de Rodrigo Caio guardado as devidas proporções. Mas o Noga é, juntamente com o Rodrigo Caio, um cara para gerar muita velocidade para aquela linha defensiva do Flamengo. O Noga é também um jogador, nas situações em que o Rodrigo Caio não pode jogar, e muitas são essas situações, o Noga é o jogador para entrar no lugar do Rodrigo Caio e não deixar a desejar. É um baita zagueiro. É um baita zagueiro. Mas o problema do Noga é que ele é mais um daqueles zagueiros de pé direito, e o Flamengo, na verdade, precisa de um jogador de pé esquerdo, por isso que se improvisa o Arão na zaga e tal. E aí eu acho que balela também, conversa, nesse caso, poderia perfeitamente já ter dado uma chance, por exemplo, para Otávio, 19 anos, também um jogador muito bom, muito interessante, zagueiro canhoto. Poderia também dar chance para o Patrick, 21 anos também, um ótimo zagueiro. Esses dois jogadores poderiam perfeitamente já terem recebido uma chance de participar do elenco principal e em uma outra partida entrar. O Patrick é melhor do que o Bruno Viana, gente. O Otávio é melhor que o Bruno Viana. Mas é muito. Né? E o Noga nem se fala. O Noga, quando a gente pensa o Bruno Viana e a gente pensa o Noga, a gente está falando de um jogador que no máximo é útil, com um jogador que, comparando os dois, que chega a ser craque. É muita bola que tem o Gabriel Noga. Se comparado então com o Bruno Viana, não dá para comparar. E outra coisa, o Bruno Viana é aquele jogador que quando ele estava no Braga, né, o Carvalhal falou que não queria ele. Ele tinha problema de comportamento, sim, lá no Braga. Isso disse muito também sobre a sua saída do clube. Mas é impressionante como, em algum momento, o Carvalhal não queria nem ouvir falar o nome desse jogador. Agora, se ele fosse tão indispensável assim, tivesse toda essa qualidade, era muito provável que fosse ainda mais complicado dele sair do Braga. Dariam muito mais chance para ele se ele fosse um jogador tão indispensável. Ele não era indispensável no Braga. Essa é a verdade. O Flamengo tem que tomar muito cuidado quando busca esses jogadores lá na Europa, jogadores que estão em baixa, que não funcionam muito bem assim. E acho que isso pode ser um processo sim, acho que isso pode fazer parte do dia a dia dos dirigentes da Gávea, mas também precisa incorporar nesse dia a dia o olhar mais atento para os jogadores da base. E não dá para dispensar, por exemplo, a qualidade de um jogador como Daniel Cabral, que na minha opinião está fazendo muita falta para essa equipe do Flamengo, gente. Ele não pode, por exemplo, substituir um cara como o Gerson, evidentemente, não tem esse tipo de jogo, é um jogador diferente, mas é um cara que pode contribuir demais, não somente para o jogo construtivo desse Flamengo do Ceni, como também para o próprio sistema defensivo dessa equipe. Eu não entendo por que esse jogador não recebe oportunidades, e para mim é um grande erro, né, não se olhar com mais carinho para o Daniel Cabral, que para mim é um dos grandes volantes ainda na canteira, na base do futebol brasileiro. Um dos melhores, gente, mas um dos melhores volantes que hoje estão
na base do futebol brasileiro e que pode ser volante, eu volto a dizer, e pode também ser até mesmo um lateral direito. Eu diria para vocês que se colocado no lateral direito, ele não decepciona. Muito pelo contrário, porque é aquele tipo de jogador que quando vai... Há muito disso, jogador que vai para outra posição que não consegue manter a qualidade. Esse garoto não. Se jogado, colocado também na lateral direita, também mantém a qualidade do seu jogo. Então esperemos que isso mude em algum momento no Flamengo, porque o Daniel Cabral merece sim fazer parte do elenco principal e em algumas situações entrar na equipe sim para jogar, porque ele tem bola para isso. Hoje nesse elenco do Flamengo ele pode perfeitamente substituir alguns jogadores e eu diria para vocês que ele não decepcionaria. Obrigado pra gente ficar comigo neste vídeo. Até o final.